Olá pessoal, temos uma aula bastante polêmica, embora ela tenha sido formatada anos anteriores, porque nós vamos estabelecer nessa aula uma relação, ou as relações que ocorrem entre a ecologia e a economia. É claro que quando essa aula foi idealizada, como eu disse, anos atrás, nem se cogitava do conflito entre a ecologia como uma das partes da ciência da vida e a economia, esse conflito que se estabeleceu entre a sustentação da vida, a sobrevivência das pessoas diante dessa pandemia do Covid-19 e a economia do outro lado. Então, uma parte da ciência da vida, a ecologia, em confronto com a ciência que está ditando os caminhos do planeta. Legal as discussões de hoje, porque abre janelas e nós conseguimos enxergar um pouco melhor a realidade que é imposta a todos nós por conta da economia, por conta do capitalismo selvagem. Vamos lá então. Que tema interessante para se debater. Relações entre a economia, ou melhor, entre a ecologia, prioridade para esta, e a economia. Como essas duas ciências se relacionam. Elas são irmãs, porque as duas, tanto a economia como a ecologia, elas cuidam do oikos. Oikos em grego significa casa, o ambiente que a gente vive, as condições que a gente vive. A ecologia, esse logos significa o estudo, né? A ecologia, ela estuda a casa nos seus diversos compartimentos. Como esses compartimentos da casa, os diversos compartimentos, se relacionam, se sustentam. É óbvio que quando um desses compartimentos está doente, pode comprometer não sei se eu posso usar essa palavra, a saudabilidade, melhor seria a sanidade, a rigidez dos outros compartimentos. Por exemplo, eu sempre fico muito preocupado com o continente africano e o continente sul-americano, né? O continente africano é um compartimento doente no contexto do planeta, né? E é óbvio que o adoecimento desse compartimento pode comprometer os outros compartimentos. Há uma preocupação gigantesca com a epidemia de ebola se propagando no resto do planeta. E a epidemia de ebola está praticamente centrada, né? O ponto nevrálgico da epidemia de ebola é a República Democrática do Congo, o país vizinho, Serra Leoa. Há uma pressão gigantesca, uma preocupação gigantesca da OMS conter essa epidemia e a pandemia do coronavírus tem mostrado o que é uma tragédia epidemiológica. Mas a letalidade do ebola não chega, é dezenas de vezes maior do que a letalidade do coronavírus. Mas vamos voltar aqui às preocupações com os cômodos. O ar, a água, as florestas, os ambientes urbanos, esses são os cômodos,
os compartimentos que a ecologia se preocupa. Se um desses cômodos estiver adoecido, pode comprometer todos os outros cômodos. A economia já tem uma outra preocupação. Ela também se preocupa com a casa, mas com as normas que devem ser seguidas para sustentar a sobrevivência da casa, da vida, nos seus diversos compartimentos, seja hoje, seja amanhã, seja sempre. Então, enquanto uma cuida da casa como um todo, do ambiente como um todo, a economia ela tem que se preocupar com os recursos que sustentam a casa, que dão sustentabilidade para a casa. Mas aconteceu uma distorção, até me emocionei, aconteceu uma distorção catastrófica. Na minha posição, desculpe a força da palavra, a economia que tinha que se preocupar com os recursos que sustentam a casa, ela se preocupa praticamente com um único recurso: grana, lucro. Eu tenho aqui uma revista que eu já mostrei para vocês, de que essa pandemia de coronavírus está trazendo um outro capitalismo, porque o capitalismo que a gente tem vivido é um capitalismo selvagem que faz o lucro falar mais alto. É isso aqui. Esta a primeira metade da aula que confrontou o entendimento do que é ecologia como a ciência que estuda a casa e a economia como a ciência que cuida, que estabelece normas para o uso racional dos recursos que sustentam a casa. Vejamos. Todas as duas têm um objetivo maior com a sobrevivência, né? As duas estão preocupadas com a sobrevivência. Que hajam preocupações ecológicas para essa sobrevivência, né? Que nós não tratemos o ambiente que nos abriga, o ambiente que nos dá proteção com descaso, envenenando rios, contaminando o ar, trazendo venenos para o solo. Então essas preocupações ecológicas, elas têm que estar alinhadas com o raciocínio econômico, aquele raciocínio que dá uma atenção significativa para todos os recursos, não só este recurso aqui, que está atrelado ao lucro selvagem, né? É importante que se diga que os bens naturais que a ecologia se preocupa, eles estão associados à vida, à preservação da vida. Porque esses bens naturais e a própria vida são fatores produtivos. Tem um filme que eu acho muito legal chamado Mundo Sem Ninguém. A gente está vivendo algumas regiões do mundo que já não tem quase a presença humana, né? O mundo sem ninguém. Quer dizer, a gente começa a perceber que muitas vezes essa despreocupação com aspectos relativos aos bens naturais e à vida estão associados ao comportamento humano. Eu quero fechar essa aula deixando uma série de perguntas para vocês. Eu quero tirar o som de vocês, como eu dizia em sala de aula, eu quero que vocês se debatam nessa madrugada diante dessas perguntas que eu vou deixar para vocês. Essa última aqui eu vou traduzir novamente num problema para vocês responderem, bastante parecido com o problema anterior. Eu não quero massacrar vocês com os problemas. Eu tenho para mim que as minhas aulas, as minhas videoaulas, elas não passam de 15 minutos. 15 minutos para assistir a aula, uma leitura
rápida do texto de aprofundamento e em 10 minutos vocês respondem o problema. Portanto, gente, ó, são 10 minutos, ou melhor, desculpe, são 30 minutos que vocês gastam para atender semanalmente a minha aula. Mas voltando aqui, as perguntas que eu quero provocar vocês e trazer um certo desconforto de que alguma coisa tem que ser feita são as seguintes. Primeiro, essas duas ciências merecem o mesmo status? Ou eu tenho que privilegiar uma em detrimento da outra? Parece que essas duas ciências que são irmãs, elas não estão muito alinhadas. Então, como harmonizar essas duas ciências? A chance de conciliação? Há uma perspectiva de conciliação nessas duas ciências? E, finalmente, analise esse conflito entre a economia e a vida. Deixa eu... É legal que está me ajudando a ter mais jogo de cintura. Mas a economia e a vida parece que nesses tempos de pandemia do coronavírus estão novamente em conflito. De um lado estão aqueles que defendem que a economia tem que ser fortalecida, que as pessoas têm que voltar às atividades normais, apesar do alto índice de contágio do Covid-19. Então, de um lado estão essas pessoas, né? Suprimir o isolamento social, enfim. Voltamos aos nossos hábitos anteriores e relegamos a um segundo plano as chances de contágio. Na outra ponta, um grupo de pessoas, cientistas, médicos, especialistas em saúde pública, defendem uma preocupação com a vida. Então parece que esse conflito entre ecologia, que está preocupada com a vida, e economia, que está preocupada com o lucro, com a sustentação desse modelo capitalista que a gente vive, persiste nesses tempos atuais. Terminamos e de maneira bem recatada